Boa tarde, amigos, boa tarde, professores, boa tarde, alunos do liceu, a todas as pessoas que estão nesse momento me ouvindo. Fui convidada a falar um pouquinho aqui com vocês sobre saúde mental, sobre a psicologia, o papel da psicologia e a saúde mental. Bom, o que eu trago para vocês como reflexão nesse momento de pandemia, de quarentena, de isolamento social? Gostaria de trazer uma reflexão sobre um filme que está em alta hoje na Netflix ou em outros sites, né? E que algumas pessoas já devem ter assistido. Um filme assim altamente lindo, humano, e que de certa forma nos faz refletir sobre o adoecimento mental e sobre a saúde mental também, né? E para começar, eu gostaria de perguntar se alguma vez na tua vida você teve a oportunidade de ser amado por alguém especial, por alguém que tem adoecimento mental, ou se alguma vez na tua vida tu teve a oportunidade de amar alguém com sofrimento psíquico, né? Então, o que eu trago aqui para vocês hoje? Quem nunca amou alguém com algum transtorno psíquico, eu convido a fazer uma viagem comigo nesse momento, fazendo uma reflexão sobre a mente dessa pessoa. E quem já conviveu, se sim, eu desafio a se colocar no lugar do outro, dessa pessoa que você amou, dessa pessoa que você recebeu carinho ou que você deu algum tipo de afeto para essa pessoa, tá bom? Vamos aqui. Então, sejamos todos bem-vindos mais uma vez a esse momento. Agradeço a você pela audiência, né? Então, eu vou resumir para vocês agora aqui um pouquinho da história do filme. O nome do filme é O Milagre da Cela 7. Vocês já devem ter assistido, com certeza. O que vocês não devem ter feito é um olhar mais aprofundado, né? Digamos assim, em relação à psicologia, um olhar da psicologia. E o filme começa o seguinte: o filme trata, um homem adulto, o nome dele é Memo, tem um nome, mas o apelido dele é Memo. E ele tem uma filha que o nome dela é Ova, e essa filha tem 6 aninhos. Eles moram num vilarejo, mais ou menos na década de 80, num vilarejo na Turquia. E são 3 pessoas que fazem parte da família. O rapaz que tem o sofrimento psíquico, a filha de 6 anos, que é a Ova, e a avózinha deles, uma idosa, certo? O que acontece? Primeiro, analisamos o perfil da família. A gente já falou que a gente já fez a localização e a gente já falou onde eles moram, né? E eles vivem da criação de ovelhas e de venda de doces. É disso que eles vivem, né? A família apresenta ter uma condição muito amorosa, muito unida, né? Guiada pela avó. O pai, onde tem a deficiência mental, com um atraso de linguagem muito grande, mas ele consegue levar a filha e consegue trazer todos os dias da escola. O que acontece? Certo dia, ele é acusado de matar uma garotinha, aproximadamente da idade da filha dele. Só que essa menina é filha de um general. Aí é que complica, porque ele é acusado injustamente, ele não matou a criança, foi um acidente. E aí o que acontece? Ele é preso e ele é condenado à morte. Mas agora, qual é o grande problema disso? Ele, por não ter as condições mentais saudáveis, assim como nós, ele não consegue se explicar, ele não consegue entender, na verdade, o que está acontecendo. A única coisa que ele sabe é que ele vai ficar longe da família dele porque ele está preso. E ele fica muito triste com isso. E ele sabe que essa dor que ele está sentindo é real. Então, Elisângela, então esse rapaz, ele tem um transtorno psíquico, né? E ele tem deficiência mental, atraso na linguagem, sim. Mas isso não impediu ele de ser pai e não impediu ele de amar. Então, deixamos já isso bem definido.
A linguagem do amor é muito compreendida nessas pessoas que têm deficiência mental, certo? Um dia, o Memo, ele leva uma surra na cadeia. Mas olha o que acontece. Ele não guarda rancor desse rapaz que bateu nele, né? Desse outro prisioneiro que está lá. E quando ele vê esse prisioneiro, que ele considera amigo, para vocês verem a inocência dele, correndo risco de vida, ele entra no meio da briga e ele é esfaqueado no lugar dele. Mas ele sobrevive. O que acontece depois disso? O prisioneiro, ele passa a defender o Memo dentro da prisão, e todos os demais que estão na cela 7 começam a enxergar o Memo como alguém muito amável, alguém que tem muito amor para dar. Então eles param de estar toda hora tendo preconceitos, reações de preconceito, comportamentos de exclusão, e passam então a integrar o Memo dentro da equipe, né? Fazer parte, eles acolhem ele de uma outra forma e passa a ter um novo olhar sobre o Memo. Agora pensa aí o seguinte, uma pessoa dessa, que não sabe os seus limites, que não sabe muitas vezes aonde está colocando os pés, que não tem noção do perigo, mas ele tem noção do amor, porque foi a linguagem que de fato ele aprendeu ao longo da sua vida. Ele aprendeu a amar. E uma coisa que a gente observa nessas pessoas deficientes de adoecimento mental é que elas muitas vezes não têm habilidade da comunicação, das relações interpessoais, não têm a habilidade da persuasão, não têm habilidade sequer de se defender. Mas uma coisa ela aprendeu. Ela aprendeu a doar a vida, ela aprendeu a amar. Então isso ela sabe de verdade. Então, Elisângela, qual é o grande milagre da cela, né? A grande milagre é que após chega o dia do Memo ser executado, e um dos prisioneiros, por observar o amor, o contato que ele teve com a filha, aquele vínculo paterno e o vínculo de filho, aquele amor que foi transbordado ali na frente deles, dá motivos a eles o suficiente para ele, na hora da execução do Memo, se oferecer para ir no lugar dele. Mas tem outros motivos por trás, né? Isso a gente não vai analisar o filme todo. Mas enfim, ele decide que ele não quer mais viver, e ele deixa claro também no filme que Deus não irá condená-lo por ele estar salvando a vida de uma garotinha e de um pai dela, onde, lembrando que a avózinha morreu. Nessa caminhada a avózinha morreu, e agora a filha só tem o pai e o pai só tem a ela. Um depende do outro. Então esse é o grande desfecho, né? O rapaz, um senhor lá, uma espécie de mentor lá dentro da cela, resolve dar a vida, e com o consentimento do não sei se é o delegado, ele consegue ser enforcado então no lugar do Memo. Dessa forma salvando a vida dele, né? Então, Elisângela, o que tem a ver esse filme com a questão da saúde mental, né? Então, pensar sobre a saúde mental, gente, é pensar sobre a linguagem do amor, né? Eu comecei perguntando para vocês se vocês alguma vez já tiveram a oportunidade de amar alguém que tem algum transtorno mental, ou se vocês foram amados por alguém que tem transtorno mental. Porque você, sabendo disso, ou tendo experienciado isso, você entende que para amar você não precisa ter conhecimento nenhum. Amar é a única forma da gente poder acolher alguém exatamente como ela é. E é assim que as pessoas com transtornos mentais, elas são. E elas precisam disso, né? Agora, quando é que nós adoecemos? Quando é que a gente sabe que a gente não está bem, né? Em alguns vídeos meus que eu vou publicar a partir da próxima semana, eu vou fazer uma semana inteira falando sobre saúde mental. Então vocês podem estar assistindo no Instagram lá, eu vou dar dicas de atividades, de prevenção, dicas de filmes para vocês assistirem, enfim.
O que eu espero nesse momento de pandemia, falando sobre saúde mental, é que as nossas ações elas sejam pautadas em valores. Porque somente assim a gente vai conseguir de fato construir uma vida mais saudável. Quando a gente leva uma vida pautada em valores, a gente simplesmente se cuida mais, a gente se aceita mais e a gente cuida mais do outro e aceita mais o outro. Isso sim gera saúde mental, tá? A questão das virtudes, a questão dessa relação do Memo com a filha, é importante que vocês assistam o filme, nos traz algumas perguntas. Por exemplo, será que nós que julgamos ter saúde mental, nós desenvolvemos a capacidade de amar ao ponto de doar a própria vida? Porque chega um momento que ele fala que não quer ser executado porque ele não quer ir para o céu. E ele não quer ir para o céu porque ele não quer deixar a filha dele sozinha, porque não vai ter ninguém para cuidar dela, né? E outra pergunta é, quantas vezes ignoramos alguém por achar que seu estado mental não é digno da nossa amizade? Às vezes até agimos com preconceito, né? Com aquelas pessoas que têm essa deficiência mental, que não têm a mesma oportunidade que nós temos de pensar, raciocinar, falar, se comunicar, enfim. Então, na tua vida, tu já teve a oportunidade de ouvir ou tentar entender alguém com sofrimento psíquico? Às vezes, quem precisa de tratamento e cuidados especiais somos nós, que dizemos ser saudáveis. Por quê? Porque aquilo que falta em nós é exatamente aquilo que a gente costuma cobrar no outro, né? Então, às vezes, a gente se acha melhor por ter um pouco mais de conhecimento, por ter um pouco mais de vivência. Mas, na verdade, é nesse momento que a gente precisa colocar os nossos dons, os nossos conhecimentos e as nossas vivências a serviço do outro, compartilhar, né? Compartilhar o nosso conhecimento, as nossas ideias. Isso tudo gera saúde mental. O que não gera saúde mental é você ficar isolado socialmente. Quando eu digo isolado socialmente, é você não manter contato com as outras pessoas, nem por telefone, nem por videochamada, por nenhum tipo de canal. Então, assim, não é o isolamento social físico que vai te adoecer, né? Ele pode contribuir, sim, mas o que você pode fazer dentro de casa, uma das coisas que você pode fazer é ocupar o seu tempo com coisas boas, ouvir músicas boas, tentar ouvir notícias boas, amar quem está do seu lado, certo? Seja seu pai, sua mãe, seja filhos ou filha, a pessoa que Deus colocou na tua vida para que você pudesse amar. E eu trouxe o filme porque fala dessa linguagem do amor. O amor ele é capaz de fazer milagres em nossas vidas. Então, nesse momento, eu convido você a pensar sobre os milagres que tu tens conseguido na tua vida, sobre os milagres que tu tens alcançado na tua vida. E normalmente esses milagres estão atrelados não ao teu conhecimento, mas à tua forma de viver, né? Então o grande questionamento hoje aqui que eu trago para vocês é como você está vivendo esse período de isolamento social. Como é que você está cuidando da sua saúde mental? Então, saúde mental, acima de tudo, é você estar bem com você, é você estar bem com as suas escolhas, você estar bem com aquilo que você tem feito até hoje. Às vezes, nós dizemos sim para as outras pessoas e dizemos não para nós mesmos. Trabalhar a questão da saúde mental é trabalhar o sim sempre para você. E às vezes a gente diz sim pra gente dizendo não. Quando é que eu digo sim pra mim dizendo não? É quando eu digo não, por exemplo, às drogas, quando eu digo não a pessoas que, de certa forma, a companhia não é legal, não acrescenta. Então, quando eu digo não a esse tipo de relacionamento, não a um relacionamento abusivo, não a atividades que não fazem sentido, eu estou dizendo sim para a vida. E eu dizendo sim para a vida, eu estou dizendo sim para mim e sim para a minha existência. Tá? Então, eu convido você, nessa pandemia, nessa quarentena, cuidar da tua saúde mental, fazer atividades que te proporcionem bastante alegria, bastante satisfação. E não importa o tipo de atividade. O que importa é o que você sente com o que você faz. E se você se sente bem,
Aí está a grande sacada, aí está o grande segredo, tá bom? Muito obrigada pela atenção de vocês, uma boa semana e até outro dia.